Uhum. Beleza. Ó, falando um pouquinho de testes estacionários, foi que o Juscelino estava discutindo comigo, que sente uma certa dificuldade em entender como é que vai ser feita a ligação. Onde é que vai estar a minha solda dentro de uma ligação de uma cantoneira com o perfil U? Tá? No geral, a gente vai ter isso. A gente vai ter aqui o perfil U. Vocês imaginem que eu estou olhando isso aqui de lado, tá? Então, a gente tem um perfil U. E ligado a esse perfil U, uma cantoneira. Sem falar em simbologia ainda, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Eu posso muito bem fazer uma solda ligando esses dois perfis aqui. Quem é que define isso? Você como projetista. Você quem faz essa definição de onde vai ser a minha ligação. Se você avaliar, a força dessa cantoneira, ela está nesse sentido. Ou seja, a minha solda, ela está transversal a meu esforço. Aí vocês têm uma maneira de calcular o CT para isso. Uma outra maneira de fazer essa mesma ligação, ao invés de fazer aqui, deixa eu apagar isso, é você imaginar que essa cantoneira, ela segue, né? Essa cantoneira vai até lá no fundo do perfil U. E você vai fazer uma solda lateral. Você vai soldar desse lado e soldar desse lado. Agora você tem soldas paralelas ao esforço. Aí você vai ter uma outra maneira de calcular o CT. Repito, quem define isso daí são vocês como projetistas. A melhor maneira que vocês julgarem executivamente. O que eu posso falar para vocês? Nessa situação aqui de um perfil com cantoneira, não é fácil você fazer uma solda por dentro. Tá? Dá para fazer? Dá, mas não é tão simples. Então, é bem mais comum a gente pegar e fazer a solda simplesmente nessa região. Se torna mais prático. Então, é uma maneira que a gente tem de fazer a minha solda. Como é que ficaria essa solda? Pode dizer, Vinícius. E nesse caso, por ser só uma linha de solda, não se torna menos resistente, não, em relação àquela outra que você postou? O que é que muda? A gente vai ter que avaliar se a solda vai resistir ao esforço. Porque é o seguinte, a gente está iniciando o procedimento calculando o perfil. Calculamos o perfil, ok. Aí agora a gente vai avaliar se a solda resiste. Então, se a gente vai fazer uma solda somente nessa posição, naturalmente o tamanho do cordão de solda é menor. Tá? Então, a solda vai ser menor. Então, a gente vai ter que avaliar se essa solda é suficiente. Se ela não for, a gente vai ter que achar outras maneiras. Tá? Para treliças mais comuns, dá certo. A gente consegue fazer uma solda somente aí e ela atender a nossa ligação. Como? A gente pode mudar o tipo de eletrodo, colocar um eletrodo com maior resistência da solda, tentar aumentar o cordão da solda, tentar aumentar a perna da solda. A gente vai entrar em alguns aspectos somente sobre isso. Mas, no geral, se a gente mencionar para alguma coisa, ela vai ter que resistir. Se é mais forte ou não, tá? A gente vai definir isso a partir do cálculo. Então, o que é que a gente tem aqui? É você imaginar que eu tenho aqui uma cantoneira. E essa situação, você está soldando aqui. Ó. Tá? Aí vocês têm lá um vídeo só falando como é que se calcula soldas nessa situação. Né? Aí, quem já assistiu vai perceber lá que a CT é igual a AC dividido por AG. O AC é exatamente essa área que eu rasturei de vermelho e o AG é a área total. Tá? Então, fica fácil de calcular qual vai ser o CT. É esse modelo de CT que vocês vão utilizar no trabalho. Tá? A gente está fazendo no trabalho de vocês exatamente essa solda. Dessa maneira. Tá? Uma solda transversal ao esforço. Né? Tá? Então, no trabalho, calculem o CT com base nisso aqui. Falando ainda do trabalho. Deixa eu pegar aqui.
falando um pouquinho ainda do trabalho. A gente vai ter aqui na cantoneira, aliás, no perfil U, a gente vai imaginar isso. Eu peguei o perfil U, só ajeitar aqui o desenho. Onde é que estão as cantoneiras no perfil U? Elas estão aqui, ó. Eu tenho uma cantoneira aqui. Deixa eu só afastar. Tá, deixa eu botar ela mais distante aqui. A gente vai ter uma cantoneira desse lado. E vai ter uma outra do outro lado. Beleza. Se vocês avaliarem essa mesma, eu estou falando da mesma cantoneira daqui de cima. Tá? Se você avaliar, ela está ligada aqui. Eu deixei afastado só por causa do meu computador, mas é como se eu tivesse um cordão de solda aqui entre as duas. Um cordão de solda aqui entre as duas. Avaliando o CT disso daí, é como se apenas as duas abas tivessem concentração de esforço. Então, ou seja, a minha alma aqui do perfil U, ela está menos solicitada do que as mesmas. Aí você vai ter que avaliar o CT com aquela outra equação. CT é igual a 1 menos a essa velocidade dividido pelo comprimento de solda. Quem é o comprimento de solda? É o comprimento dessa minha solda aqui lateral. Quem é ele? Tá aqui, ó. É exatamente esse comprimento. Se vocês pensarem bem, esse comprimento aqui é exatamente o comprimento da minha cantoneira. Da aba da minha cantoneira. Ah, eu estou usando uma cantoneira de 50. Então, esse L aqui vai ser 50. Aí o EC, aí eu peço que vocês depois assistam o vídeo, vocês vão ter que achar o EC do centroide dessa ligação. Vai estar mais ou menos por aqui. Aí o EC vai ser a distância desse ponto até a ligação. Isso está tudo lá explicado nos vídeos, tá? Tentam ver a situação. Joab, você consegue me ouvir, Joab? Deixa eu mandar aqui uma mensagem para o Joab. Você não me ouve, Joab? Nada? Tá, então reinicie o Zoom. Tá? Geralmente, quando isso acontece, se alguém não estiver escutando, é só fechar o aplicativo e abrir de novo que ele resolve. Na maior parte dos casos, isso aí é suficiente. Então, ó, o que foi que eu fiz no trabalho de vocês? Como calcular esse EC requer um pouquinho mais de trabalho, eu já dei a vocês que o CT médio dessa ligação, tá, que vocês vão adotar no trabalho, vai ser de 0,80. Então, está trabalhando com os perfis U, pode utilizar o CT 0,80. Vai fazer o cálculo das cantoneiras, calcula o CT. Tá? Então, vai ser essa diferença aí no trabalho de vocês. Cantoneira, calculem. É extremamente fácil calcular. Por isso que eu botei vocês aí para pensarem um pouquinho. No perfil U, como eu precisava achar esse centro baricentro, aí tem uma complexidade a mais. Inclusive, eu coloquei lá um vídeo no YouTube só sobre como achar esse centro de gravidade usando o AutoCAD. Tá? Para a gente não precisar recorrer lá às equações de resistência de materiais. Então, quem tiver interesse lá, dá uma olhadinha, desenha lá o perfil, vocês vão conseguir achar esse centro, esse baricentro. Tá? Mas, a princípio, para o trabalho, adotem o CT 08. Pessoal, qual é a ideia hoje? A gente vai começar a fazer exemplos de cálculo.
Aí eu vou acrescentar mais alguns aspectos de dimensionamento. O Joab voltou ou não? O Joab se perdeu aí. Olha só, para a gente relembrar um pouco. Semana passada, a gente discutiu que basicamente eu preciso fazer duas verificações quando eu trabalhando com perfis tracionados. Seja eles ligados por solda ou parafuso, eu preciso avaliar o estado limite último e preciso avaliar o estado limite de serviço. A gente vai iniciar com o estado limite último, onde eu preciso fazer duas verificações. O escoamento da seção bruta, a gente viu a equação dele, RD é igual a AG FY sobre, eu já vou botar aqui o valor, sobre 1,10. E a gente também avalia a ruptura da seção líquida. Geralmente, a seção líquida é exatamente a região dos parafusos. Parafuso, da solda, ou seja, a região da ligação. Joab, consegue me ouvir agora? Agora estou ouvindo já. Deu certo. Valeu. Obrigado. Tá, então, na ruptura da seção líquida, a gente também calcula o RD, só que agora a gente vai ter aqui o CT, eu acabei de falar um pouquinho sobre ele, vezes a área líquida, vezes o FU, já que é ruptura, dividido por 1,35. E a gente também discutiu na aula passada como é que eu calculo esse AN, né? O AN, bem resumidamente, se for soldada a ligação, AN igual a AG. Tá? Se for ligação soldada. Se for parafusada, aí sim, a gente tem uma equação, né, para resolver isso. Onde a N é igual a AG menos o somatório, né, do diâmetro dos parafusos mais 0,35 vezes a espessura da chapa. E a gente discutiu bem. Diâmetro do parafuso, bem tranquilo. Vou usar um parafuso de meia, 12,7. Vou usar um parafuso de 3/4, 16. E esse 0,35, aí a gente discutiu, ele é exatamente a minha folga de 1,5 e os 2 milímetros, que é exatamente devido à função. Tá? Só que aqui está em milímetros e eu trago para a equação em centímetros, tá? Que aí eu já resolvo minha equação de forma mais rápida. Então, calcular a N está tranquilo. Calcular o CT também não é tão complicado. Dá para a gente ver isso aí com calma. E aí eu consigo calcular os RDs do escoamento e da ruptura. Qual é o crítico? O menor dos valores. Tá? O menor RD vai ser o crítico da minha peça. Ou seja, vai ser o máximo que ela resiste. E a outra avaliação que a gente faz é em relação ao estado limite de serviço. Nesse caso, estado limite de serviço, a gente verifica se a peça, devido à tração que está sofrendo, ela não vai começar a vibrar. Tá? Não vai haver uma vibração excessiva na peça. Então, a gente vai verificar aqui o que a gente chama de limite de esbeltez, tá? A gente chama isso aqui de lambda. A gente vai aprender como é que calcula esse limite de esbeltez. Deixa eu botar uma equação aqui. Tá? Onde o lambda é igual ao comprimento deste travado dividido pelo raio de giração. Tá? Lá na frente eu explico melhor como é que a gente usa isso daí na prática. Tá? É L sobre o raio de giração. Então, isso aqui foi a essência do que a gente discutiu na aula passada. Tá? Como é que a gente achava o AG, como é que a gente achava o AN e calculava o estado limite último. Então, trago para cá. Vamos para um primeiro exemplo. Eu acho que esse exemplo a gente não fez em sala. Eu só consegui fazer com a outra turma. Então, imagina o seguinte.
Porque eu tenho aqui duas chapas de 22 por 300. Aí vamos começar a entender. O 22 aqui é a espessura da chapa. O 300 é a largura dela. Como é que eu sei disso? Olhando para a imagem, tá? Olhando no detalhamento. Se vocês avaliarem, ó, eu tenho duas chapas. Uma, duas. A chapa de 22 e a largura dela, 300. Então, eu tenho duas chapas que são emendadas por meio de talas. Tala é exatamente isso. Ó. É eu pegar duas chapas para emendar outras duas. Tá? Para emendar duas chapas adjacentes. Ela também é utilizada quando você precisa fazer a emenda de perfis. Eu tenho dois perfis U para emendar. Tá? Deixa eu pegar aqui. Tenho dois perfis U para emendar um do lado do outro. Então, eu chego aqui com os dois perfis. Morre eles aqui. Tá? E eu posso soldar ou eu posso simplesmente instalar duas talas. Uma tala aqui em cima e outra tala embaixo. Aí eu faço a ligação entre essas duas peças. Tá? Como é uma região crítica, uma região onde você precisa fazer a emenda, aí uma das emendas possíveis são as chamadas talas. Como é que foi feita essa ligação? Eu emendei essas duas chapas por meio de talas, e nessas talas eu tenho duas linhas de parafusos, tá? 8 parafusos em cada lado. Os parafusos de 22 milímetros, tá? Ou, para quem gosta de mexer com polegadas, 7/8. E aí pergunta o seguinte, verifique se as dimensões da chapa são satisfatórias. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a resistência da minha chapa. É isso que ele quer saber. Tá? A gente tem mais 10 minutos, tá? Aí o aplicativo vai fechar, a gente tem 5 minutos de intervalo e retorna. Tá? Só para quem chegou um pouco mais tarde. Então, esse é o nosso problema. Tá? Achar qual é a resistência desse material. O que é que eu vou verificar? Escoamento da seção bruta, ruptura da seção líquida. Tá? São as duas verificações que a gente vai ter que fazer. E eu vou trazer para uma outra tela. Deixa eu trazer para cá. A gente vai ficar entre uma e outra. Então, nosso exemplo. Qual é o RD daquela ligação? Pessoal, sabendo as equações, o primeiro passo é a gente descobrir todos os valores. Quem vai ser AG, quem vai ser FY, CT, AM e FU. Depois a gente vai para o cálculo, tá? Então, vamos por partes. Quem vai ser o AG da minha chapa que eu quero fazer, né? Olha, o AG quem é? É a largura da minha chapa vezes a sua espessura. A largura, 300. A espessura, 22. Tá? Só que isso aqui está em milímetros. Tá? A gente precisa transformar isso daí em centímetros. Então, eu vou trazer para cá. A largura, 300. Ou seja, 30 centímetros. E a espessura, que é 22, 2,2 centímetros. Esse vai ser o meu valor. Pode dizer, Vini. Thales? Pode falar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Thales, só para fins assim, de a gente ficar se acostumando mais com esses termos, tá? Quando tu fala uma sigla dessa AG, por exemplo, aí inicialmente tu repete o que é que significa, certo? E como eu perdi a aula anterior e só vi por cima, aí fixa melhor a nomenclatura. Pode ser? Perfeito, tá? Então, sempre que a gente falar em AG, a gente está falando em área bruta. O que é área bruta? É uma área que não tem furos. Tá? É a seção completa do meu perfil. Aqui a gente está falando de chapa, mas pode ser um perfil U, pode ser um perfil I, uma cantoneira. Sempre que a gente falar em AG, eu estou falando da área bruta do material. Para ficar claro, eu tenho uma cantoneira. Quem é a área bruta? É exatamente essa área aqui. Eu tenho um perfil I. Bem feio, mas é um perfil. Então, a área bruta vai ser essa área completa. Tá? Esse é o primeiro conceito. Então, já achei o meu AG aqui de 66 centímetros quadrados. Segundo passo
é a gente achar quem vai ser a minha área líquida. A área líquida é basicamente a minha área bruta retirado os parafusos. Por quê? O que acontece? Essa chapa aqui, ela se estende muito mais do que eu estou vendo na tela, tá? Você tem que ir à continuação. Essa região que está estendida é onde a gente verifica a área bruta. Por quê? Porque é uma região que não tem parafusos. Aqui nessa região onde eu estou vendo os furos, eu tenho menos aço resistindo do que no restante da peça. É isso que a gente verifica na área líquida. Qual é essa área de aço que realmente vai resistir? Vai ser quem? Vai ser a área bruta menos a área desses parafusos na minha região. Atenção, Okay. O que a gente verifica? Diga aí, João Paulo. Tá. O que a gente verifica? Sempre a gente analisa a área perpendicular à minha força. Se a minha força está nesse sentido, eu calculo a área aqui. Se a minha força estivesse nesse sentido, eu calculava para cá. Tá? É sempre perpendicular ao meu esforço. Então, eu tenho que saber essa área aqui. O que a gente tem nessa área? Tem uma área bruta que foi tirado 1, 2, 3, 4 parafusos. 4 parafusos de quanto? De 22. Então, é isso que a gente vai fazer. A minha área líquida, ela vai ser a área bruta, 66, retirada a área que eu perdi devido aos parafusos. Eu tenho 4 parafusos, então 4 vezes diâmetro do parafuso, 22. Só que tem milímetro, eu vou transformar em centímetro, 2,2. Lembra, a gente tem que dar a folga, né? Então, 0,35. Tudo isso é multiplicado por quem? Pela espessura da chapa. Por quê? Você tem aqui uma cantoneira. Como é? Eu tirei esse pedaço aqui, ó. Imagina que eu tirei esse pedaço porque eu furei a chapa. Essa é a área que eu perdi resistente. Ela antes resistia ao esforço e agora não resiste mais porque ela simplesmente não existe. Não tem mais esse espaço. Então, é exatamente isso que a gente está calculando aqui. Por isso que eu tenho que multiplicar esse valor. Quem é esse valor? É o 0,20. Aliás, a exemplo, né? É o 2,2 mais o 0,35. É a altura do meu parafuso. Quem é a espessura? É a espessura da chapa que eu estou cortando. No nosso caso aqui, é uma chapa de 22. Então, vezes 2,2. Isso daqui, quando vocês fizerem o cálculo, vai me dar vai dar 66 menos 22,44. Então, minha área líquida é 43,56 centímetros quadrados. Essa vai ser a área resistente aonde? Na região da ligação. Então, a gente vai ter duas regiões na minha chapa. A região da chapa bruta, ou seja, distante dos parafusos, que ela vai ter uma área resistiva de 66. E nos parafusos, na região da ligação, a gente vai ter apenas 43 centímetros de resistência. Então, naturalmente, você vai avaliar que essa região aqui ela tem menos resistência do que a outra. A gente vai avaliar se vai acontecer ou a ruptura dos parafusos ou o escoamento da seção bruta. Tá? Ok, achei o CT, achei o AN, achei o AG. A gente precisa agora calcular quem vai ser o meu CT. Ó. Já achei AG, já achei AN. Quem é FY e FU? Depende exclusivamente do material que eu estou usando. Qual é o material que a gente mais vai utilizar? O aço mais comum para a gente é o chamado MR250, também conhecido como A36. Qual é a característica desse aço? Ele tem uma tensão de escoamento de 25 kN por centímetro quadrado.
E ele também tem uma tensão de ruptura de 40 kN por centímetro quadrado. Então, eu já sei o valor de FI e FU. Se eu souber o aço, eu sei os seus valores. Ok. Então, já tenho isso aqui também anotado. Só me falta na equação achar o valor de CT. E aí vem o primeiro detalhe, né? Quem assistiu o vídeo, percebeu que a gente tem 4 tipos de CT. Um CT é igual a 1 quando toda a peça está resistindo ao esforço. Não há concentração de tensões. Vai ter um CT só para quando eu tiver solda transversal, que é o caso B. O caso C, quando eu tiver ligações parafusadas ou soldas longitudinais. E o caso D é quando eu tiver somente chapas com soldas longitudinais, tá? Isso aí, eu já eu passo o slide que a gente reforça esse conteúdo. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Que o CT dessa figura, tá? Dessa minha ligação, eu estou trabalhando com uma chapa, tá? Então, a chapa, toda ela está funcionando, toda ela está atuando para resistir ao esforço. Nesse caso, o CT é 1. Quando é que o CT vai ser diferente de 1? Quando eu tiver perfis abertos. Basicamente é isso. Tá? Isso é um perfil aberto, isso é um perfil aberto, isso é um perfil aberto, isso é um perfil aberto. Tá? Uma chapa plana, aí a gente não considera isso. Tá? Então, já deu os 40 minutos, a ligação vai cessar. Ó, vamos pensar aqui em como é que a gente acha esse bendito CT. Pessoal, o CT ele vai ter 4 variáveis. Deixa eu fazer ela para cá. Olha só. Quando a ligação é feita por todos os segmentos de um perfil, a seção participa integralmente da transferência de esforço. Tá? Então, se eu tenho uma chapa plana e ela inteira está participando, não é problema nenhum para a gente. A gente já de cara já pode afirmar que o CT é igual a 1. Tá? Porque todas as peças estão trabalhando. Isso também vai acontecer, por exemplo, eu tenho uma cantoneira e essa cantoneira está parafusada aqui e parafusada aqui. Então, você vai perceber que todas as peças, as partes da cantoneira, estão participando da ligação. CT também vai ser igual a 1. Quando é que o CT vai ser diferente? Quando nem todas as partes do perfil estejam trabalhando juntos. Tá? Só uma aba da cantoneira. Só uma aba da cantoneira. Aí, se você pegar um perfil U, só a mesa, só a alma do perfil U. Se eu pegar uma outra situação, só as abas do perfil U. Se eu pegar um perfil I, tá? Se eu pegar aqui só a alma funcionando, tudo isso aí vai dar um CT diferente de 1. Eu estou colocando aqui como se fossem parafusos, mas poderia muito bem ser solda. Tá? É uma ligação. Se a ligação for feita apenas por parte do perfil, o CT já não é mais 1. Tá? É um CT diferente desse daí. E aí, como é que a gente acha isso? O valor desse CT? Depende. Depende de como é que está feita a minha ligação. O primeiro esquema é quando a força de tração for transmitida diretamente para cada um dos elementos da seção transversal, seja por soldas ou parafusos. Então, o que é que eu estou dizendo aí? Todos os elementos estão atuando. CT igual a 1. O primeiro caso onde eu não tenho CT igual a 1, quando a força de tração for transmitida somente por soldas transversais. Tá? Então, é isso daqui. Ó. Eu tenho uma chapa ligada a uma cantoneira ligada a uma chapa ou a um outro perfil, não importa. Só que essa ligação foi feita por uma solda transversal. É você imaginar que a força está aqui, ó, e ele foi ligado por uma solda nessa posição. Para essa situação, o CT é aquela equação que eu mostrei. Né? CT é igual a C dividido pela área bruta. Quem é o bendito AC? É a área efetivamente ligada. Tá? É essa áreazinha aqui que está feita a solda.
Esse é o segundo caso. O terceiro caso, eu gosto muito de falar do primeiro, do segundo. Eu já passo para o quarto, depois eu volto para o terceiro, porque é bem simples. Qual é o quarto caso? É quando eu tenho uma barra, uma chapa, tá? Essa situação 4, tá? Se vocês olharem lá naquele material, é a situação D. Eita, letra C. Deixa eu ajeitar aqui. Tá? O caso D. O caso D, ele só funciona para chapas planas, tá? Ligadas apenas por soldas longitudinais. Tá? É esse caso aqui. É um perfil 1 ligado numa chapa. Não, não é mais isso aqui. Isso aqui só serve para chapa plana. O que a gente avalia? A gente avalia a gente calcula o CT com base nisso daqui. O que eu preciso saber? Quem é o comprimento do cordão de solda e quem é a distância entre os cordões de solda. Está aqui, ó. Na minha chapa, eu tenho uma solda de um lado e do outro dela. A distância entre elas é o meu B. O comprimento da solda é o meu L. E aí é fácil. Eu faço essa relação, verifico onde é que ela está para achar o valor do CT. Tá? Não tem dificuldade. É um dos casos mais simples de se calcular. Então, note o seguinte. Você tem um caso, está todos os perfis atuando, todas as seções do perfil atuando, CT igual a 1. Você tem um caso de soldas longitudinais em chapas, que é esse daqui, calculo CT. Você tem um terceiro caso, onde a solda ela é transversal. Esse caso aqui. Não é nenhum desses, só pode cair no quarto caso. Tá? Então, meio que você vai por eliminação para descobrir qual é o caso que você tem que trabalhar. Esse é o caso naturalmente mais complexo, tá? Onde a equação dele é essa daqui, CT igual a 1 menos a excentricidade da ligação dividida pelo seu comprimento. O que a gente faz aqui? Ó? O que é a excentricidade? É a distância entre o plano ligado. É porque você vai imaginar o seguinte, está ligando uma peça na outra. O que vai acontecer ali? Existe uma região de cisalhamento. Uma região onde você tem um cisalhamento entre uma peça e a outra. É essa região que a gente está falando. Quem vai ser o EC? Vai ser a distância dessa região até o centroide da minha peça, até o seu eixo baricêntrico. Esse vai ser o valor de EC. Eu tenho um perfil U que está ligado aqui na sua alma. Tá? Aqui está desenhado uma parafuso, mas poderia ser uma solda, sem problema. Ó, essa região, então, ela vai ser a região cisalhante. Quem vai ser o EC? Vai ser a distância dela até o centroide. Qual é a particularidade? É quando eu tenho agora perfis I e os perfis U naturais. Os perfis I, ó, o que acontece? Se ele estiver ligado nas mesas, tá? E aí um detalhe, ela sempre tem que ser simétrica, tá? Se você está ligado numa mesa aqui, ela vai estar ligada também na mesa de baixo, tá? Na minha ligação não é eficiente. Você vai fazer uma suposição que esse perfil U, na verdade, ele é uma junção de dois perfis T. Tá? Então, você vai ter um perfil T aqui e um perfil T embaixo. Então, você ignora uma dessas regiões e imagina somente o T. O que vai acontecer? Você tem a região de cisalhamento aqui em cima e essa nova figura ela vai ter um novo baricentro. O EC vai ser exatamente a distância desse baricentro até a região cisalhante. Então, vai ser esse novo EC. Se for um perfil I, ó, ligado agora pela sua alma, é como se eu estivesse agora trabalhando dois perfis U. Quem vai ser a região? A região cisalhante está aqui no meio e o baricentro vai ser o baricentro do perfil U. E aí você consegue achar os seus valores. Tá? O EC vai ser exatamente essa distância. E aí é simplesmente calcular com isso. Quem vai ser o comprimento? Vai ser o comprimento do primeiro
ao último parafuso. Se for soldado, é o comprimento da solda. Tá? Então, não é tão... Dá para a gente começar a pensar dessa maneira. Tá claro? Tranquilo? Ok. Então, vou voltar para lá. Vamos voltar para o nosso exemplo. Ó, visto nossos valores e visto que o CT vai ser 1, aí eu vou trazer esse valor para cá também. A gente definiu que o CT vai ser igual a 1. Por que o CT é igual a 1? Porque toda a chapa está atuando na resistência. Daí é simples. É só eu pegar esses valores e substituir nas equações do escoamento da seção bruta e da ruptura da seção líquida. Mas só um minutinho. Tá. Ó, eu vou tentar fazer isso aqui do lado. Deixa eu botar aqui um... Eu vou tentar resolver isso aqui. Eita. Ó, fazendo o nosso primeiro cálculo. Escoamento da seção bruta. É o que a gente chama de ESB. Vamos lá. RD é igual a área bruta vezes a tensão de escoamento dividido por 1,10. Se a gente avaliar nossos resultados aqui, a gente tem a área bruta de 66, então, só substituir. 66 vezes 25 dividido por 1,10. Isso aqui vai me dar 1.500 quilonewtons. O que é que isso significa para mim? Significa que a partir de 1.500 quilonewtons, o meu perfil começa a sofrer um escoamento significativo. E aí ele perde estabilidade. Tá? Então, esse aqui é o nosso limite. Eu não posso aplicar nele mais do que 1.500 quilonewtons, porque se eu aplicar mais, ele vai sofrer escoamento. O segundo cálculo é a ruptura da seção líquida. RSL. Eu costumo botar aqui a sigla porque aí vai facilitar para a gente. A gente não vai ficar perdendo tempo escrevendo. Então, RD é igual a CT vezes área líquida vezes a tensão de ruptura do aço dividido por 85. Ora, o CT a gente já sabe, vai ser 1. A área líquida, a gente também já calculou. Aqui ela. 43,56. Vou fazer para cá. A tensão de escoamento do aço, 40, dividido por 1,85. Deixa eu fazer essa conta aqui. 43,56 vezes 40 dividido por 1,55. Isso aqui ó, vai dar 1.290,7 quilonewtons. Qual é a nossa conclusão a partir disso? O que é que vai acontecer? Se eu aplicar mais do que 1.290 quilonewtons, o meu material ele vai se romper. Aonde? Na ligação. É como se eu imaginar o seguinte, apliquei 1.200 kN, deixa eu fazer para cá,
a minha peça ela vai simplesmente se romper aqui. Ela vai quebrar ela nessa região. Então, esse vai ser o meu limite da peça. O que que a questão me pergunta? Verificar se essa chapa ela é satisfatória. Olha, ela tem aqui uma força aplicada nela de 300 kN e ela aguenta até 1.200. Então, está mais do que suficiente. Tá? Resiste muito mais do que precisa. Tá? Eu poderia, inclusive, verificar formas de reduzir isso, por exemplo, modificando a espessura. Eu poderia pensar nessa situação, mudar a espessura, diminuir a espessura para chegar mais perto dos 300. Né? É uma ideia. Era economia de custo, né? Economia. Tá? É. Mas a questão, como eu só me pedia para saber se o perfil resistia ou não, resiste. Por quê? Porque a capacidade resistente dele, tá? E a gente está chamando ela aqui de outro jeito, a gente está chamando capacidade resistente à tração, né? Ela vai ser o quê? O menor dos dois valores. No caso aqui, 1.290,7 kN. Essa é a capacidade resistente do meu perfil. Existe um outro cálculo que a gente pode também brincar, que é o seguinte: qual é a relação entre o solicitante e o resistente do perfil? Tá? Como assim? Fazer isso aqui, ó. Qual é a solicitação SD dividido pelo RD? Deixa eu ver se eu acho espaço aqui embaixo para fazer isso. Aqui. Professor, faltou só o zero aí no 1.290, mas tudo bem. Ah, ótimo. Obrigado. Valeu, já estava entendendo. 1.290,7. Está explicado, né? Muito bem. Ok. 1.290,7. Obrigado. Então, a relação é a gente pode pouco mais de avaliar 4 uma vezes. relação de eficiência. Tá? Basicamente, eu faço a solicitação de cálculo dividido pela sua resistência. A solicitação, 300 kN. A resistência, 1.290,7. Isso aqui vai me dar 0,23, tá? Ou 23%. O que é que isso está me dizendo? Que o meu perfil ele está sendo solicitado apenas em 23%. Tá? Eu estou usando apenas 23% da capacidade que aquele perfil tem de resistir. É muito pouco. Qual é a ideia da gente um projeto eficiente? Que esse valor seja o mais próximo possível de 100. Aí você está utilizando o máximo, fazendo o máximo proveito do seu aço. A ideia, então, é sempre buscar esse o mais próximo possível do 100. Diga. Thales, pode falar. E a margem de folga que a gente pode deixar, existe alguma coisa nesse sentido? Já é majorado, né? É majoração. A margem de folga já é gigantesca. Por quê? Porque se vocês relembrarem, a gente pega o SD e sempre majora ele. Eu tenho 200 quilos aplicado? Não é 200. É 250. Eu já majorei minha carga. Então, aquele 300, na verdade, eu não vou aplicar 300. Eu vou aplicar menos do que isso. E a resistência do perfil, a gente sempre minora. Como é que a gente está minorando ela? Com isso aqui, ó. 1,85, 1,10. Eu já estou minorando a resistência do perfil. Ele resiste mais do que eu estou considerando no cálculo. Então, você chegar aqui em 100% não é problema nenhum, porque tudo já está majorado, tudo já está minorado, tá? Então, beleza, entendi. Não tem sentido você ainda querer mais segurança aqui. Ah, não, eu vou limitar isso aqui a 90%. Não, porque tudo já está feito majorando para você evitar isso. Inclusive, se você for um pouco mais arrojado, você até permite situações onde essa porcentagem aqui deve, sei lá, 1,01. Ou seja, você está aplicando 101%.
Por que você ainda pode pensar nisso? Porque o seu material já foi minorado, a sua solicitação já foi majorada, então você tem uma margem ali que, se você for um pouco mais arrojado, você até permite uma condição como essa. Isso aí vai ser de acordo com o material que tem disponível no mercado, aí você vai ver a espessura dele, você pode utilizar ou não, não é isso? Perfeito. É isso. O trabalho de vocês... Nesse caso aí, para fazer outro cálculo, eu já farei com a chapa menor, né? Para poder chegar mais, a chapa mais, com a dimensão mais fina. Aliás, a cantoneira, né? Que não se aplica ao 100%, mas se aplica ao 101, no caso, joga. Isso. A ideia é você sempre buscar os 100%. Tá? O que acontece às vezes é o seguinte, ó, porque o mercado ele te fornece perfis padronizados. Aí você calcula com um perfil, aí ele te dá 101%. Tá? Ou melhor, 100,1%. 100,1%. Aí você entende o seguinte, não, esse perfil não passou. O motivo está óbvio, ele passou de 100%. Aí você vai para o perfil imediatamente superior. Você calcula o perfil imediatamente superior, aí ele diz o seguinte, a eficiência desse outro perfil é 80%. O que você entende de 80%? Ok, ele passa. Só que você vai concordar comigo que você está perdendo 20% da capacidade do material. É como se você estivesse gastando 20% a mais. Tá? Porque você está usando material... Então, chega um momento que você, como projetista, vai ter que fazer uma decisão. Se eu uso esse material, mesmo sabendo que ele está passando aqui 0,1%, ou eu aumento o gasto da minha obra. É uma decisão sua. Tá? O mais comum, quando você não tem ainda experiência no mercado, você vai adotar o que passar. Então, vai ser aquele que deu 0,80. Mas aí, à medida que você vai ganhando confiança no que você faz, você começa a pensar que em algum momento você pode deixar isso aí passar. Ah, deu um pouquinho a mais, eu vou permitir isso. Agora, deu 1,1. Não dá, tá? Você aumentou em 10% o que o material resiste. Aí já não tem sentido fazer isso. Então, é uma decisão mais que você vai ganhando ao longo prazo. A princípio, eu preciso que vocês sempre entendam que esse valor ele tem que ser o mais próximo possível, mas menor do que 100%. Menor ou igual, né? Então, esse problema ficou claro para todos? Ok. Para mim, o material resiste, tá? Show. Show de bola. Professor Thales? Onde que tá? Esse é o Gustavo. O SD, onde foi que você encontrou esse 300 aí? Já é da fórmula? Perfeito. O 300, ó. No exemplo, né? É do exemplo, né? Ó, a questão me disse que essa chapa está solicitada em 300 kN. Show de bola, então. Obrigado. Tá? Nada. Tá bom. Então, deixa eu voltar aqui. Pessoal, aí eu vou entrar agora com vocês aqui em um outro aspecto. Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo que tela? Estou. Sim. Qual é a tela? É um Ela slide que você ou terminou de calcular, a última. Tá, eu já passei dela aqui. Deixa eu ver se tem algum problema aqui de conexão. Está em 23% ainda aqui. É porque você tem que chamar a nova tela. Isso. Ó, agora sim, né? Tá. Agora E o exemplo. E agora... Ok. Pessoal, é o seguinte. O que acontece quando a gente tem furos? Tá? Nem sempre a minha ligação ela vai ter furos na mesma direção. Eu posso muito bem ter uma problemática onde os furos são desencontrados, por N motivos. Tá? Eu preciso desencontrar a furação. Aí você imagina aqui uma chapa ou um perfil, onde você vai ter furos assim, ó, 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui, 1 aqui. A questão é, onde vai ocorrer a ruptura?
Onde é que vai ser efetivamente a ruptura desse material? Você pode imaginar em um primeiro momento, ela vai acontecer aqui. Alguns podem pensar que ela pode acontecer aqui. Eu espero que muito poucos de vocês. Por quê? Porque aqui a gente tem uma área bruta, a gente tem menos percas por parafuso, né? Só que pode acontecer da minha peça ela querer se romper assim, ó. Tá? Por quê? Porque ela pegaria 3 parafusos na minha ligação. Eu perderia 3 parafusos de resistência. Só que, ao ponto que eu perco esses 3 parafusos de resistência, eu ganho isso daqui, ó. Eu ganho essas áreas. Tá? Então, o que a norma nos fez a partir disso? Que a gente existe uma equação para verificar qual vai ser a região suscetível a rompimento. Tá? Então, sempre que eu tiver situações como essa, de furos desencontrados, eu preciso verificar qual é a situação mais crítica. Ou seja, por onde é que vai acontecer a ruptura? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Eu coloquei 3 situações. Mas eu poderia muito bem pensar que ele ia se romper assim, ó. Tá? Pode ser? Pode acontecer. Então, a gente tem que verificar quais são as situações críticas de projeto. Ó, a essência, a gente teria isso daqui. Quem vai ser minha área líquida? Área bruta menos o somatório de todos os parafusos mais 0,35 vezes a espessura da chapa. Nessa condição, ó, se eu imaginar nessa zona de ruptura, eu tenho quantos parafusos? 3. 1, 2, 3 parafusos. Então, eu teria aqui 3 parafusos para esse cálculo. Só que, como vai existir essa região inclinada, a norma ela me diz que eu vou ter que somar mais um termo. Ou seja, eu vou ter um ganho de resistência devido a isso. Tá? E aí, esse ganho de resistência, ele depende dessa condição. A gente vai chamar a distância de um parafuso a outro na horizontal de S e na vertical de G. Tá? Então, olha só, a área da seção transversal líquida que presta estacionados com furos. No caso de uma série de furos distribuídos transversalmente ao eixo da barra, em diagonal a esse eixo ou em zigue-zague, a largura líquida dessa parte da barra deve ser calculada deduzindo da largura bruta a soma de todos os furos. É isso aqui, ó. Eu estou deduzindo a soma de todos os furos. E somando-se para cada linha ligando 2 furos, a quantidade S e G. Tá? S e G. Sem mais delongas, porque até porque a gente já vai dar um intervalo. Né? A minha equação original era essa. Está claro para todo mundo. Ela está bem parecida com o que a gente trabalha. Tá? Eu até prefiro a nossa do que essa. Mas, agora a gente vai adicionar um termo à minha equação. Esse termo aqui. Ó. Tá? A nossa equação estava muito fácil, tá? Então a gente vai ter que dar uma complicada nela, adicionando esse termo. Eu vou trazer aqui para o material. Deixa eu botar aqui. Ó. Área líquida. Área líquida. Antigamente, nossa área líquida era dada pela área bruta menos somatório dos parafusos mais 0,35 vezes 6. Só que agora, ficou feio isso aqui. Só que agora ela também vai existir um termo que é o chamado somatório. Tá? De S ao quadrado sobre
4G. O que é que eu peço que vocês entendam primeiro? Que esse termo aqui só existe se eu tiver parafusos do chamado zigue-zague, tá? Zigue-zague. Como assim? Eu tenho aqui uma chapa ou um perfil com 2 linhas de 3 parafusos. Com certeza, tá? A tendência dela vai ser ou cortar aqui ou cortar aqui. Ou seja, não existe zigue-zague. Conclusão, esse termo não entra. Agora, você tem a situação onde você tem parafusos, o nome já diz, em zigue-zague. Tá? Você tem essas linhas aqui e tem mais um parafuso aqui. Ou melhor, tem mais 2 parafusos aqui. A partir de agora, a peça ela começa a pensar onde é que ela vai se romper. Ela pode se romper nesses 2 trechos já marcados, ou ela pode fazer isso. Se romper dessa maneira. Ou ela pode se romper assim. Tá? Então, não tem como a gente saber qual vai ser a maneira que ela vai se romper sem calcular. E aí, nessas situações, onde você tem zigue-zague, você tem que adicionar esse termo S ao quadrado sobre 4G. O que a gente tem? O S é sempre a distância horizontal e o G é a distância vertical. Tá? A gente vai começar a calcular exemplos que sofrem isso. Olha só as formas de ruptura dessa ligação. Ela pode se romper assim, 1, 2, 3. Ela pode se romper reto. Ela pode se romper fazendo isso ou fazendo isso daqui. Qual é a maneira que ela vai se romper? Não sei. Tá? Eu preciso calcular para avaliar qual é a tendência da minha estrutura. Não é porque, eu quero que ela se rompa assim. Não existe isso. A gente tem que verificar como é que o material se comporta. Então, a gente vai ter que avaliar qual vai ser a maneira que ele vai tentar se romper. Primeira dica. Se você tem aqui, essa situação e essa, tá? Imagina essas 2 situações aqui. Avalia essa situação e essa daqui. Você tem quantos furos em cada região de ruptura? Nesse exemplo, 2 furos. Nesse exemplo, 2 furos. Com certeza, a tendência é de se romper assim. Por quê? Porque o zigue-zague, com a mesma quantidade de furos, é mais fácil de se romper reto. Porque aí você não vai ter essa somatória. Agora, você tem 3 parafusos nesse sentido e 2 nesse. Qual vai ser a ruptura? Não sei. Aí a gente tem que calcular o valor. Então, eu vou dar um intervalo para vocês até as 9h30. 9h30 a gente retorna. Tá? 9h30, tá? Depois do intervalo. No começo da aula, eu falei para vocês que a gente tinha que avaliar 2 aspectos. O estado limite último. Então vamos começar tudo de novo, né? Para gravar. Cara, queria... rapaz, melhor não gravou. É mesmo, professor, começa aí. É só um exemplo. Então, foram 20 minutinhos aí de gap. Então, a gente tem que avaliar o estado limite último e o estado limite de serviço. O último é basicamente você avaliar isso. Escoamento da seção bruta, ruptura da seção líquida. Morreu. O estado limite de serviço de peças fracionadas é apenas um. É verificar a esbeltez da peça. Porque é o seguinte, se a peça for muito longa e muito esbelta, pode acontecer que quando você tracionar ela começar a vibrar. Tá? Tem uma vibração na estrutura. Isso aí causa um desconforto. Então, a gente vai ter que evitar essa situação. O que a norma nos fala, então? Que a esbeltez de peças fracionadas ela é limitada a isso aqui, a 300. Ou seja, o lambda máximo, o lambda tem que ser menor ou igual a 300. Essa é a esbeltez limite em peças fracionadas. 300. A tela, Thales. Está fora da tela. Certo? Está escrevendo em alguma? Estou escrevendo nessa tela aí, mas é só questão mesmo de... Tá. Tá bom.
Minha internet talvez não esteja ajudando também. Não, porque quando a gente usa esse programa, já usei algumas Aí, vezes. apareceu. Agora apareceu. Então, É está mudando a internet, tela né? todo tempo para ele atualizar. Aí, basicamente, a minha esbeltez limite vai ser 300. Como é que eu calculo a esbeltez? O índice de esbeltez, ele é a relação entre o comprimento da minha haste e o seu raio de giração. Você vai ver a gente chamando o raio de giração de R e vai ter caso também que você vai ver eles chamando de I. Tá? É a mesma coisa, raio de giração. R ou I vai ser bem comum você ver nas tabelas de dimensionamento. Júlia está empolgada com a aula. Acorda, Júlia. Ó. Já tá aí, né, doidinha? Tá. Tô meio perdida Olha ainda, só. não vim desde o início. Tá. Deixa eu mostrar aqui uma imagem a vocês de esbeltez. Na última aula eu tinha gravado eu tinha escrito na lousa, né? Como eu perdi, deixa eu pegar aqui. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Pode ver. Essa aula toda que o senhor está dando aqui hoje vai ficar salva em algum lugar ou não? Vai, eu estou gravando, eu só perdi aqui um gapzinho de 20 minutos nesse pós-intervalo, mas ela está gravada. Eu vou gravar, aliás, está gravando, eu vou postar no YouTube e mandar o link no Lava. Aí vocês acessam mandar o link a aula aonde? completa. No ambiente virtual de vocês. Ah, tá. Aí vai estar lá o link do YouTube para a gente ver a gravação. Isso. A ideia é essa. Ó, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Todos estão vendo aqui uma cantoneira? Ok. Ó, aqui é uma imagem de internet bem simples. Aqui você está imaginando que eu tenho duas cantoneiras e elas estão espaçadas uma da outra, não estão conectadas uma na outra diretamente. O que acontece? A cada X metros eu coloco essa barrazinha aqui, tá? Que é exatamente para fazer a ligação de uma peça para outra, elas não ficarem soltas de um lado para o outro. Tipo de conector. Isso, são os conectores. Tá? Aqui você está vendo um corte dela. Você está vendo as duas cantoneiras e essa chapazinha. Ela está cortando exatamente aqui no ponto A, corte A. O que é o L que a gente utiliza na equação da esbeltez? Essa distância entre um conector e o outro. Tá? Ou seja, é o comprimento que a gente chama de comprimento destravado da peça. É quanto ela efetivamente está destravada dentro da minha estrutura. Deixa eu voltar aqui para nossa lousa. Tá. Exemplo. Imagine que você tem aqui uma estrutura de pilares. Ok, tem um pórtico. Eita. Vou apagar isso aqui. Imagine que você tem aqui um pórtico. Ok? Ele está fixado aqui no solo. E você precisa fazer um contraventamento. É uma estrutura metálica, você vai contraventar ela fazendo isso. Por quê? Porque na hora que você jogar aqui uma força nesse sentido, ó, uma força de vento atuando aqui, o que vai acontecer? Essa barra ela vai estar tracionada. Uhum. Beleza. O que é o comprimento destravado da peça? É exatamente o comprimento dela. Ou seja, até onde ela está destravada. Tá? Então, se você imaginar que ela só está travada aqui nesse apoio e lá em cima, esse daqui vai ser o comprimento L da minha peça. Ok. Mas você também pode ter uma situação onde você vai ter isso daqui, ó. Onde as duas, eu estou fazendo um X e aqui no meio eu tenho um conector. Tá? Não sei se vocês já viram, mas qualquer coisa eu mostro na imagem. Existe um conectorzinho para isso. Quem vai ser o comprimento destravado? Vai ser isso aqui agora. Esse vai ser o meu L. O comprimento destravado da peça.
Beleza, eu sei o comprimento destravado. Quem vai ser o R? É tabelado. Tá? Vocês olham aquelas tabelazinhas de perfil, em todas elas vai estar lá. O raio de giração dessa peça é tanto. E aí fica fácil da gente calcular esse delta. Tranquilo quanto a delta? O que é que eu vou pedir de vocês? Tá? No trabalho, aí a gente encerra os trabalhos da NP1, que inclusive eu não recebi de todo mundo, né? Vocês vão calcular as peças estacionadas, verificando o estado limite de serviço e o estado limite último. Tá? Ou seja, fazer as duas análises, de escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida, e também calcular as SBTs da peça. Faz tudo isso, junta com o que vocês já tinham feito, me encaminha. Essa vai ser a nota dos trabalhos da NP1. O que é que vai ser na NP2? A gente calcular as peças comprimidas e calcular as vigas. Tá claro? Então, vai ser só para completar o trabalho que já tinha sido feito. Isso. A ideia é que até o final do semestre a gente tem um projeto completo. Então, você vai sempre complementando aquele trabalho. É sempre só adicionando coisas. Tá? Você sempre vai me enviar ele completo com a adição que você fez. E, professor, como é que vai ser a NP1? Tá. Em relação às nossas provas, tá? A princípio, a gente está nesse sistema à distância somente até a primeira semana de abril. Né? Não sei como é que vai ser. Acho difícil a gente voltar nesse período, né? Acredito que a gente não volte na primeira semana de abril e aí a nossa prova provavelmente vai ser algo à distância. Tá? De qualquer jeito, a prova de vocês ia ser meio que... como é que se diz? Meio que fosse um projeto. Eu vou passar uma situação real de uma estrutura e eu vou pedir que vocês façam algum tipo de cálculo. Me deem uma solução para aquele problema, alguma coisa nesse sentido. Então, tá em sala, tá na internet, a diferença é só que vocês vão falar mais fácil, mas fora isso não tem nenhuma dificuldade, né? Eu digo, como é que a gente vai apresentar para o senhor online esse trabalho? Aí vocês vão me encaminhar, né? Tira uma foto e me manda pelo e-mail. Aí, quando a gente chegar mais perto disso, aí a gente vai ver como é que vai ficar essa situação, como é que a gente vai fazer efetivamente. Mas a princípio não se preocupa com isso, né? A princípio a gente ainda está bem. Tem tempo ainda. Pessoal, antes eu vou deixar, acho que deixa eu só olhar aqui o calendário. Calendário. Professor, esse material aqui, esses slides que está passando, o senhor colocou onde? Eles estão naquela pasta do OneDrive, aquela pasta compartilhada. E eu também, tudo que eu estou escrevendo aqui na tela, eu vou salvar em PDF e mando para vocês também no Ava. Eu posto lá no ambiente virtual. Tá? Esse material que eu estou escrevendo aqui vai estar lá também. Tem lá os slides. Ó, eu quero fazer mais um exemplo bem parecido com o que vocês estão fazendo no trabalho. Tá? Então, como a gente está terminando essa reunião, eu vou cancelar ela e vou abrir outra. Tá? Aí a gente faz só mais um exemplo e a gente encerra. Umas 10h30 a gente está finalizando a aula de hoje. Eu vou só encerrar e vocês entram de novo na aula. Ah, gravar o quê? Botei agora. Ah, tá gravando, tá gravando. Não, botei agora. Não tava, não. Não, ó. A minha ideia é encontrar qual é o AG necessário para resistir a 120 kN. Qual é o AG necessário para resistir a 120? Então, eu vou substituir na minha equação. Eu vou considerar que eu estou utilizando o aço A36. Então, 120 é igual a AG. O FY vai ser 25 dividido por 1,10. De cara, eu tive isso daqui que o AG que eu preciso vai ser igual a 120 vezes 1,10 dividido por 25. Isso aqui vai me dar 5,28
centímetros quadrados. Eu preciso achar um perfil que tenha essa área. 5,28 centímetros quadrados. Aí deixa eu trazer aqui para o nosso livro. Vocês conseguiram baixar o livro? Baixar o quê, professor? O livro. Ah, não, Que eu feio. não baixei, não. Baixei só os slides. Tá. Vou compartilhar aqui com vocês. Ó, esse é nosso livro. Tá? E aqui eu tenho as tabelas de cantoneiras, de perfis U, né? Então a gente vai ter tudo aqui no livro para nos auxiliar. Por exemplo, eu não sei ainda sequer o material que eu vou usar. Eu só sei que eu preciso ter um material com área de 5,28. Eu posso usar um perfil U de 76 por 6,1? Posso. Por quê? Porque a área dele é 7,78. Tá, eu vou anotar aqui, depois eu mostro na tela para vocês. Então, eu posso usar um perfil U 76 por 6,1. Por quê? Porque ele tem área, o AG dele é 7,78. Tá, eu posso usar outros perfis. Eu posso usar, por exemplo, um perfil I? Posso. Eu posso usar um perfil I de 76 sobra muito, por 8,5? né? Posso, mas a área dele está muito superior ao que eu preciso. Então, provavelmente não seja o melhor caminho. Mas beleza, eu vou para as cantoneiras. Cantoneira. Eu posso utilizar uma única cantoneira? 768. Eu posso usar essa primeira cantoneira de 64 por 64? Pode. Tá sobrando, né, a área? Posso, ó. A área dela é 7, Precisamos de 5,28 só. 68. Ó, avalie essa situação. Eu tenho essa cantoneira, que ela tem área de 768. E tem o perfil U, que tem área de 778. Qual é que eu vou usar? Se for para menor, a cantoneira, né? A cantoneira poderia ser útil. Só que você também vai avaliar o seguinte, ó. Essa cantoneira, qual é o peso dela? Cadê? Quilo? É 60. Ó, o peso dela é aqui, aqui, ó. 6,1. 6,1. E do perfil U? Boa observação. Perfil U também, ó. 7,78. 6,1 também, ó. Então, tanto faz usar a cantoneira como o perfil U em termos de peso. Em termos de peso, eles têm exatamente o mesmo peso. Então, tanto faz usar a cantoneira como faz usar o perfil U. Aí a gente buscaria o quê? Que tivesse mais conforto visual ou tanto fazia? É. A gente só pegou 2 perfis por enquanto. A princípio, tanto faz. Tá? Aí vai mais uma questão agora estética, né? O que é que você está pensando para a estrutura. Entendi. Mas eu posso continuar. Aqui eu tenho as cantoneiras grossas e eu vou ter agora as cantoneiras mais finas. Ó, qual é a cantoneira que eu posso usar aqui? A área dela está aqui, ó. Eu posso usar essa de 25,4? Eu poderia usar, por exemplo, essa. Cadê a área? E aí? Olha, eu preciso de uma área de 5,28. Eu preciso de uma área de 5,28. Ela só tem 2,83. Teria que usar duas Não pode. Mas será que eu posso usar duas cantoneiras dessa? Porque uma cantoneira tem 2,83. Se eu usar duas... vai dar 5,60. Vai dar 5,66. Já me atende. Qual é o peso dela? A massa 2,21. Cada cantoneira. Se são duas, 4,42. Já se parece muito mais adequado do que usar um perfil U que pesa 6,1. 6,1, exatamente. Tá? Porque é o seguinte, ó, o princípio de projeto metálico é reduzir peso, tá? Porque a gente gasta material com peso. Não interessa se o perfil tem 2 metros de altura.
Tá? Se ele tiver mais leve do que um tem 1 metro, ele é melhor. Tá? Porque eu preciso reduzir peso da minha estrutura. Então, eu vou botar aqui a outra observação. 2L de 25,4 por 6,3. Professor, Pode dizer. a Júlia pediu para falar para o senhor que ela não está conseguindo me ouvir. Tem que reiniciar agora eu fiz, né, professor? Basicamente ela vai precisar reiniciar o aplicativo dela, que ela já volta a escutar. Inclusive eu vejo aqui, ela está conectando o áudio, aparece para mim. Vou falar aqui para ela. Realmente pode ser a internet dela, alguma coisa que está... Tá bom. Vou voltar lá para os slides, tá? Ó, eu fiz essa definição com vocês aqui nas tabelas. Eu podia usar um perfil U que tem essa área, e eu preciso dessa. Eu posso usar uma cantoneira única que tem essa área, e eu preciso dessa. Ou eu posso usar duas cantoneiras que me daria 5,66 centímetros quadrados. A princípio, a gente pode até pensar que essa situação aqui é a melhor. Eu já ia perguntar, automaticamente já é a mais leve? Né? Não, a mais leve ela é. A mais leve ela é porque é o seguinte, a gente viu lá que esse perfil pesa 6,1 quilos por metro, esse 6,1 quilos por metro, e esse daqui pesa 4,42 quilos por metro. Então, esse é o mais leve para a gente. Tá? A princípio, seria a minha opção. Eu pergunto de forma bem simples para vocês. Essa condição, ela resiste ao escoamento da seção bruta? Quando eu aplicar 120 kN? Tem que calcular, não. Tem como saber. Resiste. Por quê? Porque para resistir a 120 kN, eu precisava de 5,28. Como ela tem 5,56, resiste. Morreu. A questão é, será que ela resiste à ruptura? Será que essa cantoneira, quando eu fizer agora o dimensionamento dela, a ruptura da seção líquida, ela vai resistir? Porque, ó, RD, a seção líquida vai ser igual CT vezes AN vezes FU sobre gama A2. Aí, deixa eu botar o valor de gama A2. 1,85. O que a gente tem que avaliar é se ela realmente vai resistir. Só tem um detalhe. Ó. Como é que eu vou saber o valor de CT e o valor de AN? Eu preciso obrigatoriamente saber como é que eu vou fazer a ligação. Qual é a ligação que eu vou fazer nessa peça? Tá? Eu vou imaginar com vocês que essa peça aqui, ela vai estar ligada tanto de um lado como do outro por solda. Tá? Então, vai ser uma ligação soldada. A Júlia conseguiu voltar? Está escutando? Ó, a ligação soldada. E eu também vou imaginar o seguinte. Ó, imagine a situação. Aqui está a parede. Essa parede torta. Ó, estou imaginando esse lado aqui. Tá? Aqui está a minha parede. Eu vou instalar uma chapa na parede. Desenho aqui direitinho. Eu vou colocar uma chapa na parede e vou instalar essa cantoneira. Eu pergunto a vocês, como é que eu posso fazer essa solda?
Será que eu consigo unir as duas peças do L nessa chapa? Consigo. Com solda consegue. Olha, eu consigo. Poderia colocar um perfil L embaixo, né, professor? Eu posso dizer que isso aqui o CT é igual a 1. Não entendi, Gustavo. Poderia colocar um perfil L embaixo, não, aí? Aqui embaixo, para quê? Para ajudar na hora da solda, não? Ok, posso. Sem problema. Tá? Mas, a princípio, eu poderia simplesmente soldar aqui os dois lados da chapa. Soldar aí. Eu tenho aqui a chapa e tem o L, então eu consigo soldar ela. Não se preocupem agora com resistência da solda. Tá certo. Se ela vai resistir ou não do jeito que a gente está pensando. Tá? A princípio, a gente só tem que imaginar como é que vai ser a ligação. Vocês entendem que o CT, nesse caso, poderia ser 1? Por que é 1? Porque as duas abas da cantoneira estão ligadas. CT igual a 1. Só é 1 porque as duas abas estão ligadas. Só que eu vou imaginar agora o outro lado. Ó, o outro lado da ligação, eu estou unindo um perfil no outro. E aí, como é que eu vou fazer essa ligação de um perfil no outro? Eu vou afastar aqui, vou desenhar isso aqui de novo. Deixa eu desenhar aqui de novo. Ó, nesse segundo caso, eu vou ter essa cantoneira chegando lá. Ó, chegando lá. E eu vou ter a outra cantoneira também chegando aqui. Lembra que na aula passada eu falei sobre uma chapa chamada chapa do C? É isso. Sim. Eu vou criar aqui uma chapa. Que vai pegar essas duas peças. E aí deixa eu desenhar aqui o sentido, né? Todo mundo entende o sentido desse tracejado, né? Para me dizer que ela está assim ou está deitada. Tá? A minha cantoneira. Aí eu questiono, como é que eu vou fazer a ligação dessas cantoneiras, no caso dessa cantoneira que a gente está avaliando, na chapa? Onde é que vai ser a solda dela? Ou, se vocês quiserem, a gente nem usa solda, usa parafuso. Não tem nenhum problema. E aí, como é que a gente acha o seu valor? Ó, cara, só dá para soldar um lado, né? Uma aba. Eu consigo soldar os dois perfis? Os dois sim, mas não todas as abas. Né? Aliás, desculpa, as duas abas? Não consigo. Não. Então, eu vou ter que fazer uma escolha. Como é que vai ser a minha solda? Se for soldado, eu posso soldar ela aqui, ó. Deixa eu pegar. Eu poderia soldar somente aqui. Seria uma opção. Eu poderia soldar aqui e aqui. Seria uma segunda opção. Como eu também poderia fazer uma ligação com parafusos. Nenhum problema. Quem vai definir isso? Você como projetista. Você define essa situação. O que eu vou imaginar aqui junto com vocês? Que a gente vai fazer essa ligação assim. Eu vou soldar aqui e aqui. Tá? Esse outro perfil também vai ser soldado aqui e aqui. Tá? Então, percebam que são soldas diferentes dos dois lados. Eu vou adiantar um pouco e mostrar, em termos de simbologia, como é que seria aqui. Ó. Essa solda, eu estou dizendo que eu tenho uma cantoneira e eu vou soldar todos os lados dela na chapa. Vocês conseguem ver isso?
Ó, é como se eu tivesse o seguinte, se eu pegasse isso aqui de frente, eu tinha a chapa que está na parede, aí em cima dela eu coloquei a cantoneira. Uhum. Eu estou dizendo que eu estou soldando isso aqui, ó. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Exatamente. E para cá. Fica fácil fazer isso nessa primeira ligação. Isso aqui, em termos de simbologia, independente do tipo de solda, depois a gente entra, vai aparecer isso aqui, ó. Um círculo aqui. O que é que esse círculo indica? Que eu vou fazer a solda em toda a volta. Em toda a volta de quê? Do perfil. Tá? Então, isso aqui indica solda em toda a volta. Em toda a volta. Ok. Só para a gente entender um pouquinho de simbologia. Pessoal, essa solda, dessa maneira aqui, se eu pegasse aqui, ó, imagina que eu vou desenhar a chapa Goussé. Tá aqui a chapa Goussé. E nela, vou ajeitar aqui. Eu estou dizendo que eu estou soldando aqui, ó, desse lado e desse lado. Para mim o desenho tá... Beleza. Pessoal, esse tipo de solda, o que é que a gente discutiu hoje mais cedo e tá lá nos vídeos? Que você tem essa região aqui de cisalhamento e, naturalmente, a equação que a gente vai ter que usar vai ser essa. CT é igual a 1 menos a excentricidade dividida pelo comprimento. Excentricidade de quem? Do eixo cisalhante, aqui embaixo, até o baricentro da minha testa. Essa vai ser a distância SC. É esse o SC que eu tenho que achar. E quem vai ser o comprimento? O comprimento vai ser isso aqui, ó. O comprimento do cordão de solda que eu estou adotando. Qual é o comprimento do cordão de solda que eu vou adotar? Quem vai definir isso? Vocês. Eu vou definir para essa ligação um cordão de solda de 40 milímetros. Por que eu estou usando 40? Porque é o mínimo permitido. Tá? Eu não posso ter cordões de solda com menos do que 4 centímetros. Tá? Então, isso aí vai ser uma característica. Então, 40 milímetros de cordão de solda. Já tem o meu L. O L aqui vai ser 40. Pessoal, o EC, principalmente de perfis assim, comuns, é fácil de achar. A gente já sabe qual é o perfil? Sabe? O nosso perfil que a gente está usando é... Deixa eu fazer para cá. O perfil que a gente está usando é uma cantoneira de 25,4. Então, eu já sei o meu perfil. Eu vou voltar lá na tabela de perfis. Deixa eu fazer aqui para vocês. Ó, tá aqui o meu perfil. Se vocês olharem, toda vida ele vai ter uma imagem em cima e ele está mostrando a distância dessa região, que é a região cisalhante, até o centroide. Ele está chamando de YG. Quem é o YG aqui na minha tabela? É sempre a minha última coluna. X de G, Y de G. Então, eu vou lá no meu perfil. Ó, o 25,4 ele vai ter um Y de G de 0,86. A unidade, centímetros. 0,86 centímetros. Tá claro ver isso? Ok. Então, eu vou trazer para cá. Ó, a excentricidade que eu achei
aqui está em milímetros, e essa intensidade ela é 0,86 centímetros. Vocês já sabem, tá? Se eu tenho unidades diferentes, eu tenho que padronizar. Ou eu transformo tudo em centímetro, ou transformo tudo em milímetro. Tranquilo. Então, eu vou ter aqui que CT é igual a 1 menos 0,86 dividido por 4. Isso aqui vai me dar 0,785. Tá? Eu vou deixar aqui nas duas partes, nas três partes. Esse é o valor de CT que eu vou utilizar na equação. Ó, sem mais delongas. CT eu já tenho. Qual vai ser o valor de AN? Se não foi feito furos na peça, então peça sem furos, eu posso afirmar que a AN é igual a AG. Se não existe furo. Então, quem vai ser o meu RD à ruptura? Vai ser o CT, 0,785. A área bruta, a gente anotou aqui em cima, ó, 5,66. O FU, 40 dividido 1,35. RD vai ser igual. Professor, o que é esse FU? Tensão de ruptura do aço. Tá? Tem alguma coisa a ver com L ou não? Não. O FU e o FY, eles dependem do material. A partir do momento que eu defino isso daqui, ó, qual é o material já vai me dizer que o FY é X, o FU é tanto. Para esse aço, é 25 e 40. E 40. Outros aços, cada aço vai ter os seus valores. Eu mostro já a vocês os valores mais comuns. Tá? Isso é tabelado? Esses valores são tabelados? São tabelados. Eles dependem do material que eu estou usando. Ah, entendi. Ok? Então, ó, esse RD, quando eu calculei, eu vou calcular ele aqui, deu 131,64 kN. Eu pergunto, esse perfil atende? Eu posso usar ele? Onde é a conferência final? Eu posso usar esse cantoneiro ou não? Ó, pode. Ele resiste até 130. Eu estou aplicando 120. Então, ok. Eu posso usar esse conjunto de duas cantoneiras para resistir a esse esforço. Só que a gente só fez duas verificações. Falta a verificação do estado limite de serviço. Falta verificar se realmente ele não vai ter problemas de vibração. Então, para finalizar o exemplo, eu preciso verificar o estado limite de serviço. O que é que eu tenho no estado limite de serviço? Que a SBU6 é igual ao comprimento dividido pelo raio de giração. Quem é o comprimento? Aí que entra o comprimento, Júlia. A gente definiu lá em cima, ó, que a minha peça ela tem 3 metros. Então, vou botar aqui, transformando em centímetro, né, 300 centímetros. E o raio de giração? Tabelado. Eu vou voltar lá na minha tabela. Ó, o raio de giração nessa tabela, ela está chamando de I. I de X e de Y. I minúsculo, tá? Porque se for o I maiúsculo, é o momento de inércia, né? Então, ele está chamando aqui, ó, de I de X, I máximo e I mínimo. A gente sempre usa, tá, o I mínimo. A gente pega o valor mínimo da minha peça, que é a menor tendência de giro da peça. Está em centímetro, ó. O valor dela, para a nossa cantoneira, ela tem um valor de 0,0
348. Então, eu vou dividir aquele 300. Tá claro esse valor? Ok. Então, vou voltar aqui para a tela. Professor, Ó, pode dizer. toda vida o raio de geração vai ser o I? Isso, vai ser o izinho mínimo. A Certo. gente costuma utilizar somente ele, tá? Esse valor vai dar quanto? Se eu dividir isso daqui, vai dar 6,25. 625. Só que aí vocês vão notar que o limite é 300. Ou seja, essa minha cantoneira passava normalmente no estado limite último, tá? Ela não vai se romper e nem vai acontecer escoamento. Só que ela é tão longa e tão fina que ela vai começar a vibrar e causar um desconforto no usuário. Então, a gente não poderia usar. Aí entra um outro aspecto. Tá? A gente pode criar enrijecedores na peça. Tá? Lembra daquela figurinha que eu coloquei 2 cantoneiras? E entre elas eu colocava uma chapa? Eu posso usar exatamente essas chapas para reduzir esse comprimento, que é 300. Aí, se eu botar uma chapa, fica 2 de 150. Se eu botar 2 chapas, fica 2 de 100. Aí você vai mexendo nisso para conseguir atender o estado limite de serviço. Como é que eu faço isso? Primeiro exemplo, não atendeu. Tá? Então, eu vou botar aqui não ok. Não ok. Aí eu vou imaginar que na minha peça, está aqui, o comprimento dela. Tem outra. Aqui está o apoio, né? Um apoio de um lado, um apoio de outro. Já está travado. E aí eu vou colocar 2 chapazinhas no meio dela. Uma aqui e uma aqui. Qual vai ser a distância entre uma chapa e outra? Ignorem a escala, né? Olha, se todo eu tinha 300, né? Eu tinha 3 metros de distância. Agora eu vou ficar com 3 pedaços De 100. de 100. Então, esse 300 aqui, na verdade, vai se tornar 100 centímetros. Aí 100 dividido por 0,48. Isso aqui vai dar 208,33. Agora sim, ó. Só 2 já resolve. Tá ok. Professor, o que é que esse RD no valor de 131 com aquele RD de 120 tem a ver? Eles têm alguma coisa a ver um com o outro? Esse RD com aquele 120? Tu perguntou se a gente podia usar, né, esse valor que a gente achou. Como é que eu sei se eu posso usar? Ó, você tem essa barra sendo solicitada, SD, de 120. E você avaliou lá embaixo que ela resiste a 130. Ela resiste 130 e você está pedindo 120. Ok, ela atende. Aonde foi que mostrou que resiste a 130? Esse valor aqui de baixo? Aqui, ó. 131. Essa é a resistência que o meu perfil tem. E o 120 é quanto ele está sendo solicitado, ó, SD. Ok? Entendi. E a resistência de projeto, que é o RD, Júlia. Se você tiver o D, porque ela é de projeto. Pessoal, basicamente a aula de hoje era isso. Tá? A gente encerra o conteúdo. Eu vou passar alguns exercícios para vocês darem uma praticada, verificarem se estão entendendo isso, porque se tiverem dúvidas ainda, a gente pega parte da próxima aula só para sanar dúvidas sobre tração, porque aí depois a gente vai começar já a ver outros aspectos. Tá? No caso, vai ser compressão. A gente vai começar a trabalhar agora a compressão das peças. O que eu preciso de vocês para essa semana, para ontem?
é que vocês façam os trabalhos e me entreguem, tá? Tem muita gente que ainda não me entregou nenhum trabalho. Quem dirá me entregar ao final. Aí lá na frente vocês estão me questionando que estão sem nota, que estão desesperados. Eu não sei muito o que fazer. Deixa eu mostrar aqui a planilha. A gente tem mais 4 minutinhos aí.